Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio gravado aqui na Sudene TV e hoje a gente tem a honra de receber um dos mais novos diretores aqui da Superintendência, o senhor Wilson Almeida, que assumiu recentemente a diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos aqui na Sudene. Diretor, é uma honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo à Sudene. Muito obrigado, essa oportunidade é muito boa e eu fico muito feliz de ter sido convidado. Que ótimo. E a gente vai conversar um pouquinho aqui justamente para você que acompanha as atividades da Sudene conhecer mais sobre o nosso mais novo diretor. Então, diretor Wilson, a gente queria que o senhor se apresentasse para a sociedade. Quem é o Wilson Almeida? Muito bem, eu sou professor, essencialmente professor, né? Sou graduado pela Universidade de Pernambuco em administração, depois eu fiz mestrado em economia internacional na Espanha, na Universidade de Santiago de Compostela, o doutorado em relações internacionais na UNB e em seguida 5 pós-doutorados, 3 nos Estados Unidos e 2 na China, em Taiwan. Eu fui professor visitante nesses lugares e fiz o doutorado também. Tenho 22 livros publicados e tenho umas dezenas, 57 artigos científicos publicados também em revistas científicas. Trabalhei no governo de Minas, em 2 governos, né, o governo do Hélio e o governo do Azeredo, na área internacional, dando assessoria. Eu era secretário de Indústria e Comércio de uma cidade de Minas, uma cidade do Triângulo Mineiro, Araporã. E depois trabalhando no governo de Goiás, como superintendente de comércio exterior, no governo do querido e saudoso Maguito Vilela, que faleceu recentemente com a Covid. Trouxemos, inclusive, grandes investimentos para Goiás, para Catalão, para Rio Verde, para Anápolis, na época em que nós estávamos lá. Então, essa é a minha experiência no que tem de importância para essa aderência com o cargo de diretor de incentivos, de fundos e de atração de investimentos. A gente, inclusive, estava comentando aqui em off que o senhor tem muita sintonia com o tema desenvolvimento regional, né? Como é que esse tema entrou na sua vida profissional? Bom, desde que eu fiz o mestrado na Espanha, na Universidade de Santiago, em 83 até 85, naquela época a Espanha discutia a entrada na União Europeia, na época a Comunidade Econômica Europeia. A Espanha e Portugal, regiões pobres, como é que entrariam numa agremiação de países muito ricos, né, como França, como Alemanha, Inglaterra, etc. Então, naquela época eu comecei a discutir, inclusive buscando informações da Sudene, né, para levar para as discussões em sala de aula as experiências diferentes entre a União Europeia e o Brasil na redução de desequilíbrios regionais. Esse era o tema principal na época, porque a pergunta que se fazia era como é que a Espanha é um país pobre e como que a Galícia, onde fica a Universidade de Santiago, vai conseguir sobreviver economicamente numa agremiação de países muito ricos, sobretudo economicamente. Como é que um produtor de leite da Galícia, que tinha em média 4 vacas, poderia concorrer com a produção de leite de países como Holanda, como França, etc., né? Então essas questões eram muito importantes para mim na época. E de lá para cá, por exemplo, o meu doutorado discute a questão da influência do Mercosul nas áreas periféricas do Brasil e Argentina. Em que medida o Piauí, em que medida Goiás, em que medida Alagoas estão inseridos no Mercosul? Em que medida São Paulo e Buenos Aires são, na verdade, o verdadeiro Mercosul, né? Essa é a minha tese de doutorado e eu trago, inclusive, informações sobre a Argentina, sobre províncias como São Juan, São Luís, como Catamarca, como Jujuy, províncias pobres, poderiam se inserir num processo de integração do Mercosul. Então, essa é a parte teórica, digamos assim, a parte do pensamento crítico. E depois eu apliquei isso nas minhas atuações em Goiás e em Minas. Por exemplo, nós desenvolvemos as regiões de Rio Verde, levamos a Perdigão para Rio Verde na época. Hoje eu vejo Rio Verde como uma região extremamente rica, resultado dessas atrações de investimentos. Catalão, na divisa com Minas, era uma cidade muito pobre. Nós levamos a Mitsubishi, levamos a John Deere, a maior indústria de máquinas agrícolas dos Estados Unidos, para lá.
Então, nessa época, nós conseguimos trazer investimentos e acreditamos plenamente que os investimentos industriais são o verdadeiro fator de desenvolvimento regional. Não adianta a gente pensar em outras formas mágicas, é trazendo uma indústria que traz outras indústrias acessórias. O modelo de desenvolvimento do Japão está baseado nisso, grandes empresas com centenas de pequenas empresas em volta, como o processo de integração, por exemplo, da Perdigão. Todos os produtores rurais que tinham pequenas glebas, médias glebas de terras, eles acabaram virando pequenos empresários, médios empresários, produzindo frango, produzindo suínos para a Perdigão e tal. Então, acreditamos no desenvolvimento industrial, acreditamos no pensamento de Celso Furtado, né, que orientou a criação da Sudene, apesar de que alguns caminhos talvez pudessem ser melhor definidos, e eu acho que hoje é o momento para a gente fazer isso, na medida em que temos essa possibilidade, essa oportunidade. E aí, já que a gente está falando de uma oportunidade de sintonia maior com a Sudene, quero que o senhor ouvia falar da Sudene enquanto o senhor fazia suas pesquisas, a sua atuação por onde o senhor passou, e aí o que é que o senhor enxerga de oportunidade estando aqui na Sudene? Olha, a Sudene é um desafio importante. A Sudene sempre foi esse desafio, né? Desde 59 que estamos aí tentando com diversas cabeças, com diversas ideias, com diversos projetos, e observamos que houve um crescimento, houve um desenvolvimento. Nós sabemos que, se analisarmos o crescimento do PIB do Nordeste comparativamente com o PIB do Brasil, o Nordeste cresce sempre acima do PIB médio brasileiro. Então, há um diferencial podendo ser numericamente quantificado. O que nós pensamos que talvez possamos fazer e que talvez não tenha sido feito no passado é um pouco trazer também investimentos estrangeiros, com mais ênfase aos investimentos somente nacionais, de relocação do sul-sudeste para o nordeste e tal. A China, onde eu fui professor visitante 2 vezes e pude estudar com mais profundidade, conversando com os meus colegas lá na China, a estratégia dela de desenvolvimento foi exatamente essa: criar uma estrutura em que o empresário externo vislumbre uma possibilidade de ganhar muito dinheiro e trazer esses investimentos para cá. Eu entrevistava um trabalhador chinês, uma época lá numa indústria, e ele dizia para mim que ele era uma pessoa muito feliz. Eu perguntava para ele: como é que o senhor se sente ganhando apenas $100 por mês? E ele dizia para mim: o que são $100? Eu não sei o que são $100. O que eu ganho em moeda chinesa me permite viver confortavelmente com a minha família. Mas o mais importante de tudo é que o governo trouxe a oportunidade de trabalho e de educação para mim e para minha família. Então, com trabalho, com educação, claro que uma mentalidade confucionista, diferente da nossa, né? E com uma condição de trabalho que eu tenho aqui, eu sou uma pessoa absolutamente feliz. Então, quando nós vemos os índices do Nordeste, por exemplo, de nossos conterrâneos, eu sou nordestino, sou pernambucano, nasci em Afogados da Engazeira, com dificuldades de sobreviver no início da vida. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe professora. Então, como é que eu saí de lá para o mundo? Exatamente aproveitando as oportunidades de crescer do ponto de vista da educação, né? Como é que um garoto lá de Afogados da Engazeira estava, de repente, defendendo uma tese na Universidade de Georgetown, em Washington, nos Estados Unidos, agora em 2018, por exemplo, sobre geoestratégia mundial. Quer dizer, como é que essa trajetória foi possível? Essa trajetória foi possível mediante o estudo, a educação, muito esforço para que isso ocorresse. É claro que existem outros fatores. Por exemplo, eu tive a sorte de poder fazer o CPOR aqui em Recife e poder me organizar melhor, ser mais efetivo nos meus objetivos, nos meus propósitos. O Exército ensina a gente coisas importantes, né? Basta ver que todos os grandes reis do mundo inteiro fizeram um período, né? É obrigatório na formação dos reis fazer um período no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica e tal. É uma coisa importante na formação das pessoas. Talvez todo mundo devesse passar um pouquinho por uma instituição militar para entender um pouco de disciplina, de organização, de capacidade de trabalho acima da média, de resistir a esforços muito, muito intensos, psicológicos e físicos e tal. Eu acho que tudo isso é muito importante na formação da gente. Mas é isso, esse é o Wilson, que está agora assumindo a diretoria ADEFIM. E aí, o senhor falou de oportunidade, o senhor falou de educação, de atração de investimentos. Como é que o senhor espera, estando à frente da diretoria de fundos e incentivos,
levar esse tipo de oportunidade para um pequeno produtor, para um pequeno empreendedor, para que ele consiga atingir esse nível de vida, esse nível de oportunidade que o senhor teve também? Eu penso que há alguns fatores convergentes no momento, né? Nós temos um superintendente que está antenado com esse governo e que tem coragem de fazer coisas desafiadoras, né? Porque o administrador ele precisa ter coragem para fazer coisas, né? Para fazer coisas importantes, sérias e que levam a um resultado que a gente quer. E por fim, eu imagino, já pude perceber isso aqui na Sudene, nos poucos dias, eu estou há uma semana aqui, que nós temos uma equipe muito capacitada, né? Nossos técnicos, as pessoas que cuidam dos processos, são pessoas muito capacitadas e que estão aqui há longo tempo, há um período muito longo, fazendo o trabalho delas da melhor forma possível. Então, juntando tudo isso, eu penso que é possível fazer, com a minha experiência de vida e de trabalho, com a boa vontade, com o ânimo, com a persistência, né? Com a resiliência, um termo muito em moda, a gente certamente fará muita coisa pela Sudene e pelo povo nordestino, sobretudo. Esse é o propósito. Que ótimo. E aí é o que realmente a sociedade espera da gente, né? Que a gente cumpra essa missão de levar oportunidade, levar desenvolvimento para todo mundo da área de atuação da Sudene. Então, diretor, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio da Sudene TV e com certeza a gente vai ter novas oportunidades para a gente conversar sobre esses temas que são tão caros para o desenvolvimento do Nordeste. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e eu estarei sempre pronto a voltar aqui para a gente falar do desenvolver desses propósitos, do evoluir desses propósitos. Muito obrigado.